Então, volto aqui, acho que alguns já estiveram aqui de manhã comigo, para apresentar o professor Francisco Tupi, né, que vai aqui ministrar esse mini curso que nós denominamos, né? O tema está aí, né? Mundos virtuais, possibilidades de criação com o Minecraft, certo? Podemos começar? Eu já passo para ele. Obrigada, Francisco. Só mais uma coisinha, eu vou passar a lista de presença, tá? Eu só perdoei o Bira porque ele ficou, porque senão eu não ia perdoar, tá? Que é isso, não teve problema nenhum. Então, pessoal, eu fui convidado, quero agradecer o convite para poder falar, né, desse trabalho que eu venho desenvolvendo não só com o Minecraft, mas com os jogos. Eu estou me especializando, focando na minha carreira nesse lado de uma pedagogia de videogame. Ensinar o videogame na sala de aula. Eu falo Minecraft, mas na minha fala eu podia falar qualquer outra coisa. Podia ser Lego, podia ser impressora 3D, podia ser spinner, podia ser qualquer coisa. A minha visão é o quê? O videogame, primeiro eu vou dar uma introdução no que é o jogo, o que faz o jogo ser um jogo. E aí, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho do que é o mundo virtual, a importância de um mundo virtual hoje, né? Deixa aqui que eu vou controlando o horário também. Então, vamos lá. Antes de começar, se me permitam, eu também vou descer, porque eu fico olhando e a gente vai conversando. E quem quiser me interromper, pode me interromper. Quer dizer, não vai ser interrupção, e aí a gente vai conversando. A Lego Foundation tem palestras mais concorridas que o TED. Inclusive, o Tony Wagner, daquele livro Creating Innovators, ele tem uma palestra sensacional e eles estudam a importância do brincar. Eles compilam esse material. E aí, esse gráfico tem num dos reports deles, foi desenvolvido por duas pesquisadoras de Ljubljana, e aí é uma equação de algumas páginas, mas eles chegaram nesse modelo da tecnologia e a habilidade. Então, até o princípio da Revolução Industrial, tecnologia e habilidade caminhava para e passo. Então, você tinha um machado, a habilidade era do machado. Você tinha todos os instrumentos de manufatura, né? E aí, o que acontece? Revolução Industrial, a tecnologia foi maior que a habilidade. Quando a tecnologia é maior que a habilidade, entramos num período de sofrimento social. Na Segunda Guerra, aí, para reverter esse processo, começa o movimento de ensino público universal, né? Se a gente pegar as principais universidades do Brasil, década de 30. Aí tem essa inversão aqui, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as pessoas, a população, a humanidade, né, e considerando que isso aqui serve só para o primeiro mundo, né, para o mundo desenvolvido. Alguns países como a África ainda nunca saíram desse estágio. E em cidades como São Paulo, a gente tem vários níveis que isso pode acontecer. Tá? Então, aqui, Segunda Guerra Mundial, aprender, né, as habilidades são maiores que as tecnologias. Né? É pilotar um avião, é usar uma metralhadora automática, né? O advento dos computadores. A gente pode ver o salto que o Turing deu. Né? E aí, o que acontece? Quando a habilidade é maior que a tecnologia, você tem um período de prosperidade. E aqui, a gente tem esse pontinho vermelho, 94, 95, popularização da internet. E aí, a tecnologia ela volta a subir, só que agora com um caráter diferente. O sofrimento social ele volta a crescer e a tecnologia ela começa a crescer de forma exponencial. E aí tem duas perspectivas. Ou se investe em habilidades e rapidamente se retoma isso. E a gente pode ver as nações que estão buscando liderar o mundo, né?
as nações que inverteram os processos, como Coreia do Sul, Singapura, né? Próprio Oriente Médio. Ou, se não, a gente tem um cenário de sofrimento social eterno. A gente pode até brincar, eu costumo usar duas expressões, uma chamada Deus ex machina, né? Que a gente tem aquele exemplo, que sempre a nova tecnologia parece que vai resolver. Ou, se não, como eu costumo dizer, a tecnologia nova do educador. Basicamente igual à roupa nova do imperador, né? Mas ele está pelado, né? E aí, às vezes, cria-se uma atualização, cria-se toda uma necessidade de se adaptar, joga-se fora o que tinha, né? Então a gente dorme com uma tecnologia, acorda com outra, né? O velho que ainda não morreu e o novo que ainda não nasceu. Talvez essa seja a expressão que resuma o que a gente vive em relação à tecnologia, num ponto de vista social e principalmente dentro da escola, né? Então, essa é sempre a minha ideia. Como a gente pode tirar o melhor proveito dessa tecnologia, né? Óbvio que a gente conseguindo se dedicar, né? Mas e quando a gente não consegue? Porque muitas vezes essa tecnologia a gente mal dominou e já está obsoleta. Em janeiro desse ano, no New York Times, saiu uma matéria falando que a tecnologia de impressora 3D ela já está fadada ao fracasso. Ela já nem nasceu, nem foi popularizada, e ela já está ultrapassada. Aí, depois dessa breve introdução, né, a gente vai começar a fazer um supletivo nerd, né? Então, a ideia aqui é explicar a questão do jogo, como que o jogo funciona, né, a minha visão do jogo. Como que eu trabalho com o jogo? O jogo, para mim, ele parte de um pressuposto para a gente entender a sociedade. E o jogo, em função do que a gente vai ver, ele está entrando cada vez mais em todas as áreas da sociedade. Então, a gente pode usar o Waze está jogando com a gente. Big Data acaba sendo uma forma de transformar a gente dentro de um jogo. O Moodle não é legal, professor Bira? Porque não parece um jogo. Mas se você colocar um jogo... Com certeza. Com certeza. E aí, então, o que acontece? Mas por que o jogo ele está crescendo tanto? A gente vê que o mesmo mundo em crise, né? Mesmo nas crises que aconteceram em 2007, a única indústria que deu lucro foi a indústria do jogo, né? Agora está vindo a onda dos e-sports. Em Tóquio, o videogame ele vai ser esporte. E semana passada, ou retrasada, teve um campeonato que pagava mais que a Libertadores. 10 milhões para um atleta como esse. E tem diversos campeonatos desse. Aparentemente, a primeira resposta que eu posso dar é a seguinte: a gente vive num mundo real que é regido por leis, mas a lei não é legal. E eu aceito a regra porque a regra ela é um amortecimento da lei. É um amortecimento do lúdico. Ah, você tirou 10. Ah, você ganhou uma estrelinha. Ah, você é o rei da comida mexicana da rua Doutor Bacelar. Então, você dá aquele valor. A gente acredita no que a gente quer acreditar. Então, a gente leva essa pulsão. Então, um jogo que até então é traduzido como algo espontâneo, eu não acredito nisso. Porque ninguém joga para perder. A gente pode, no máximo, brincar. E hoje em dia tem pessoas que tiram férias para poder jogar videogame. Tem pessoas que aguentam o seu trabalho, o mais chato que seja, para comprar videogame. Para poder jogar. Será que isso, então, é espontâneo? Então, tem um livro muito legal que chama Programe ou Seja Programado, do Doug Rushkoff. E, dentro de outras coisas, a gente começa a ver como que as pessoas, como que o jogo ele se organiza, como que ele cria responsabilidade, que a pessoa tem que estar de 3 em 3 horas colhendo ouro, né? Acordando de noite, né? Competindo com o Moodle, né? E aí, o que acontece? E sem contar os outros sistemas que não são jogos, mas que bebem na fonte dos jogos. E agora, com internet das coisas, chatbots, a inteligência virtual, a inteligência artificial ganhando um passo agora para empatia emocional, da máquina conseguir simular sentimento, né?
a gente está num campo muito complicado. Eu acho muito bacana, né? Porque a gente tem que saber preparar esse jovem para o futuro, né? Para que não seja aquele gordinho do Huawei, né? Que não tem mais osso, fica na cama lá, né?